por coincidência total, e agora, caso a gente falar por telefone, a grande chance do Juninho pegar esse barco aí, vamos dizer assim, né? Porque o Juninho, no momento, ele é um cara que tem um trâmite muito bom na CBF. O que acontece com o Vasco? Se percebe, o Alexandre seria um excelente nome pelo conjunto da obra, mas o Vasco percebe que hoje que o trâmite dele hoje, flutuante dentro de uma CBF, de uma federação, não tem muita expressão. A 777 não tem ninguém tão forte para articulação dentro da CBF, mais órgãos, Mercosul, enfim. Nesse caso, o Juninho tramita muito bem em todos esses órgãos, porque ele tramitou com o FIFA, com o Mercosul, por causa de estar dentro da CBF, por causa de seleção brasileira. Ele é visto como, inclusive, uma pessoa para lidar com contratempos entre direção e também com os jogadores. Por que digo isso? A seleção brasileira passou alguns problemas, alguns perrengues, inclusive com convocações de jogadores que estavam pintando problemas, seja por infinidade de agressões sexuais, sobre problema de jogos, como a gente teve agora com o Paquetá, que nada ficou ainda bem 100% explicado. Ele é um cara que ele tinha o contraponto, tá? Ele era o contraponto. E o Tite tinha nele uma figura junto aos clubes, era o cara que articulava as convocações também. O Tite, tecnicamente, tem no Flamengo o cara que é o articulador de situações, né? Que vamos dizer assim, que é o nosso Marcos Braz. E tem o Duns, que responde. O próprio Landim é muito presente nas questões que se trata do clube, em relação às ligas, em relação às reuniões de jogos, agora teve no sorteio. E o Vasco está precisando de uma figura mais carismática, emblemática. E tem uma ligação por trás disso de temos um presidente que é um jogador, que é o Pedrinho, tem o Edmundo, tem umas contrapontos. O Alexandre Toso é muito chegado desse grupo também. E parece que teria uma ingerência do Pedrinho em relação a também querer compor alguém que fosse do âmbito de futebol. Acha-se que o clube está empresarialmente perdido dentro da composição do futebol brasileiro. Por isso existem alguns processos até de futebol sul-americano. Então, eu estou entrando para dar essa informação que dos 3 nomes que o Vasco não confirma, o Vasco nega, e a gente sabe que existe uma irritação do Ramon Dias com isso. Vou dizer para vocês que ele indicou o nome, não foi consenso, porque daria, acho que, um super poder ao Ramon Dias. Tá? Eu entrei mais para passar essa informação, porque hoje a gente percebe, Pedrinho vai dar uma coletiva essa semana, a gente vai entender melhor o que vai acontecer com o futebol do Vasco. Parece que houve uma aproximação para as coisas tomarem um certo rumo. Isso é o que eu entendo. O próprio Vasco da Gama Clube, associados, estão correndo atrás do estádio, de melhorar o estádio. Quando quem tinha que estar correndo atrás disso era quem? A 777. Então, eu estou dando, assim, rapidamente, uma visão para você em casa, vascaíno, observar isso. A gente, naquele dia que até o nosso ex-diretor vascaíno caiu, a gente comentava sobre esse buraco que já existia no Vasco da Gama. Então, hoje, alguns jogadores que estavam sendo até alijados, pode ser que renovem contrato. Então, assim, existe um momento delicado no Vasco hoje, que vai entre começar o Campeonato Brasileiro e ter rapidamente uma solução para isso, e solucionar alguém que faça um meio de campo. O futebol do Vasco tem que ter o futebol do Vasco. Nem alguém sul-americano, porque a CBF é um outro tipo de trato, e é muito bom para o Vasco que ele tenha esse gancho. O Pedrinho tem uma cabeça hoje muito boa para entender essas definições. Ele foi de campo, ele foi da imprensa, ele sabe como funciona os bons relacionamentos dentro de uma decisão de arbitral, dentro de um posicionamento em que o clube seja prejudicado, ele vá junto à comissão de arbitragem, e aí fica só o contexto de falação de reclamação em microfone não funciona. E aí a gente percebe, vou deixar um subtexto que é da minha cabeça, não é da cabeça de ninguém me falou, não é verdade, não é mentira. Mas quando vocês levantaram uma hipótese rápida, lembra que a gente falou quem seria o novo Vanderlei? O Ramon poderia ser o novo Vanderlei Luxemburgo? Reparem, vários jogos, quem foi no microfone falar foi o filho dele. Reparem. Vamos emprestar atenção. Emiliano Dias. Então,
o Vasco é um poderio que pouca gente entende. O Vasco é um poderio como clube. Pouca gente tem essa leitura. E o Dias tem essa leitura. A família Dias tem essa leitura. Então, eu acho que algumas coisas fogem do contexto. O Vasco está querendo trazer a sua brasilidade de negociação, mas alguém com uma força expressiva em relação a ele. Então, tenhamos aí na cabeça da gente essa preocupação, tá? De a gente ter isso como uma possibilidade. Por isso que eu vim só dar um toque. O Alexandre corre lateralmente, porque ele também tem um bom relacionamento com as federações, mas hoje, politicamente, mesmo que o Vasco tenha uma gestão de 30%, politicamente a 777 precisa de alguém forte no futebol.